Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos quase, uma das últimas lições, nós estamos hoje na lição de número 12, estamos quase encerrando este trimestre e eu confesso que esse trimestre será maravilhoso para a nossa vida espiritual, para o crescimento da nossa igreja, para o retorno da palavra de Deus. Foi acertado esse trimestre a gente estudar sobre o movimento pentecostal. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora, também superintendente de escola bíblica dominical e para mim é um prazer muito grande ter cada irmão, cada irmã aqui todas as semanas nas minhas aulas. Quero agradecer já os comentários, muito obrigada, que Deus na pessoa de Jesus Cristo possa continuar te abençoando e sou muito mesmo grata a Deus por contribuir com alguns irmãos. Eu confesso que Deus me deu muito mais além daquilo que eu esperava e por isso eu sou muito grata a Deus, porque o meu objetivo aqui com as minhas aulas realmente é contribuir com os irmãos e eu confesso que eu também aprendo muito estudando a palavra de Deus. E aqui nesses dias, nossa cidade também está de lockdown, a igreja está fechada e nós estamos tendo a nossa escola bíblica dominical online, mas eu quero estar aqui todas as semanas gravando este conteúdo, porque em várias regiões as igrejas estão abertas, graças a Deus, mas nós sabemos que tudo isso vai passar e nós precisamos mesmo buscar socorro que vem do alto, porque somente Deus tem socorro para as nossas vidas. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora, também superintendente de escola bíblica dominical. E quanto mais você comenta e interage no meu canal, o meu vídeo é sugerido para outras pessoas. Então não deixe de comentar, de curtir a minha aula, de compartilhar em suas redes sociais para que meu canal continue crescendo e eu também possa ajudar outras pessoas e chegue ao alcance de mais pessoas. Nós estamos rumo a 30 mil inscritos aqui no meu canal. Meu desejo é chegar muito mais inscritos do que isso, mas sou grata a Deus por isso. Então vamos lá, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. E hoje, na lição de número 12, nós vamos falar sobre a urgência do discipulado. O nosso texto, tomado por base para nós estudarmos esta aula, está em Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20, e também Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. E eu espero que você esteja lendo a sua Bíblia outra vez, para que este ano nós possamos fechar em nome de Jesus com chave de ouro, lendo a Bíblia Sagrada. E a pergunta que fica para nós é: qual era o melhor lugar para nós estarmos, para nós aprendermos da palavra de Deus? Se você respondeu a EBD, sim, a EBD é o melhor lugar para nós estarmos, para nós aprendermos da palavra de Deus. Nós sabemos que a cada 3 meses nós estudamos um tema sistemático, onde nós envolvemos vários assuntos no mesmo tema e nós aprendemos muito, como nós estamos aprendendo neste trimestre sobre o verdadeiro pentecostalismo. Então, se você não é um frequentador da escola bíblica dominical, eu te convido. Na verdade, eu vou fazer uma intimação para você, que você esteja todos os domingos nas escolas bíblicas dominicais. Mas você pode dizer, mas eu assisto aqui pelo YouTube. Não é a mesma coisa nós estarmos de corpo presente nas nossas escolas, participando, tirando as nossas dúvidas, porque aqui você não pode tirar suas dúvidas. Às vezes nós ficamos com várias dúvidas e é na IBD onde nós aprendemos da palavra de Deus que nós tiramos as nossas dúvidas. E este estudo sistemático, esse estudo da palavra de Deus, nós encontramos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O desejo de Deus sempre foi que o seu povo aprenda dele, aprenda seus decretos, seus estatutos, as suas ordenanças e os seus mandamentos, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então fica comigo até o final desta aula e nós vamos aprender muito o que é ser discípulo, o que é discipulado, como foi a trajetória da igreja do Novo Testamento para ensinar as pessoas, como foi a trajetória no Antigo Testamento também
para que as pessoas aprendessem. E a nossa Assembleia de Deus, ela tem sim estudos, nós temos grandes mestres, né? Eu louvo a Deus por estes homens de Deus, né, que comentam estas lições e pode nos trazer o conhecimento da palavra de Deus, e são revistas riquíssimas e todas mesmo bíblicas. Nós aprendemos Bíblia nestas lições. Só não aprende quem realmente não deseja aprender da palavra de Deus. São homens cheios do Espírito Santo que nos ensinam a palavra de Deus, e nós precisamos buscar a sabedoria que vem do alto para que nós também possamos ser cheios do Espírito Santo e aprender mais da palavra de Deus. A cada dia nós precisamos aprender mais da palavra de Deus. Mas o mais importante do que aprender a palavra de Deus é colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Somente assim nós vamos crescendo em graça, e também o corpo de Cristo vai crescendo, porque nós aprendemos e colocamos em prática. Não adianta nada você aprender, ter lido a Bíblia não sei quantas vezes, ler não sei quantos livros, ter feito teologia, ser doutor em teologia, se de tudo que você aprendeu, você não coloca nada em prática. Nós precisamos aprender, vivermos o que nós aprendemos, para assim nós fazermos mais discípulos para o reino de Deus. Infelizmente, muitas pessoas, elas desprezam o ensinamento. Quantas pessoas gostam mais daquele culto público de domingo ou de quinta-feira, né? Alguns são denominados culto da vitória, da libertação, da cura, enfim. Mas elas desprezam os cultos de terça-feira, que são cultos de doutrina, de aprendizado. E muitas desprezam também as escolas bíblicas dominicais. Acham enfadonho ficar ali o tempo todo ouvindo uma única pessoa falar. Mas nós aprendemos com Maria, ela sempre quis estar aos pés de Jesus para aprender dele. E as oportunidades que ela tinha, ela é um exemplo para nós. As oportunidades que ela tinha, ela queria estar aos pés do Mestre, aprendendo. E nós também, as oportunidades que nós temos, nós devemos querer, né, aprender mais de Deus, aprender com a palavra de Deus. E no Antigo Testamento, Deus diz, né, para o seu povo, para a nação de Israel, que tudo que eles tinham aprendido e vivido, eles deviam passar estes ensinamentos de geração a geração. Nós falamos que a tradição oral, eles tinham a lei escrita, mas também pela tradição oral, quando eles se reuniam, eles iam passando os mandamentos de Deus para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Então, o ensinamento, ele é necessário, tanto para a criança quanto para o adulto. Deus sempre requereu do povo de Israel que ensinasse seus filhos em todo o tempo. E também, já adultos, eles precisavam continuar aprendendo de Deus e colocando em prática tudo que eles tinham aprendido. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, nos dias de Elias, nos dias de Eliseu, tinham as chamadas escolas de profetas. Muitas pessoas têm dúvida do que realmente eram aquelas escolas de profetas, se eram para eles aprenderem a profetizar, e nós sabemos que na verdade não é isso, não era para eles aprenderem a profetizar, mas era para fazer novos discípulos. Eles tinham que aprender com alguém como obedecer a Deus, como servir a Deus, como se portar como um homem de Deus. Então, desde o tempo passado, do Antigo Testamento, tinham essas escolas de profetas. Quando nós chegamos no Novo Testamento, também tinham as escolas rabínicas, né, onde Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, tinha Hillel e tinha tantos outros rabinos daquela época. Então, o ensinamento, ele sempre foi necessário para o povo de Deus. E nós hoje, mais do que nunca, precisamos aprender da palavra de Deus. Deus, ele deixou a sua lei escrita para que nem o povo, nem o sacerdote, nem o rei, né, tropeçasse na palavra de Deus, para que o povo recorresse a ela todas as vezes, para lembrar, para não esquecer dos mandamentos de Deus, para não esquecer dos estatutos divinos.
Jesus ele afirmou que o povo erra por falta de conhecimento. Mas nós não estamos aqui falando de conhecimento secular. Nós estamos falando aqui daquela sabedoria que vem do alto, do conhecimento da palavra de Deus, do único livro que trata a respeito da nossa eternidade e da nossa salvação. E para nós aprendermos também sobre os decretos e sobre os mandamentos e sobre a vontade de Deus. É maravilhoso uma igreja que é compromissada com o ensinamento e principalmente com o discipulado. Nós encontramos muitas igrejas que não se preocupam com o ensinamento e muito menos com o discipulado. As pessoas aceitam Jesus, vêm para a igreja e ficam da mesma forma que elas estavam antes de conhecer a Jesus, mas elas erram por falta de conhecimento. Então, todos nós podemos ensinar? Não, nem todos podem ensinar. Quem ensina, ele deve ser experiente, idôneo, ele deve ser um praticante da palavra de Deus para os nossos discursos serem coerentes, não serem discursos vazios. Então, para eu ensinar, eu preciso ser uma pessoa idônea e colocar em prática a palavra de Deus, viver aquelas coisas que nós estamos ensinando. E precisamos ensinar as pessoas que estão dispostas a aprender. Porque muitas das vezes nós estamos com uma igreja preparada, pronta, qualificada para ensinar as pessoas, mas as pessoas não estão com interesse de aprender. Então é muito difícil você ensinar uma pessoa que realmente não deseja aprender. Para que essas pessoas precisam ser ensinadas? Para que elas cheguem à estatura de varão perfeito. Quando a Bíblia está dizendo varão perfeito, ela não está dizendo que nós vamos chegar num patamar de que nós não vamos pecar mais, de santidade absoluta. Quando a Bíblia fala para nós chegarmos à estatura de varão perfeito, é para que nós possamos chegar à maturidade espiritual. Para que nós não sejamos sempre meninos na fé, inconstantes, levados por ventos de doutrina, levado por opinião alheia, mas construir a nossa casa espiritual na rocha que é Cristo. Então, somente sendo ensinados, somente aprendendo da palavra de Deus, nós chegaremos à maturidade espiritual. Jesus Cristo, ele é o nosso mestre por excelência. O ministério terreno de Jesus, ele foi tríplice. Jesus, ele ensinava as nações, ele ia de aldeia em aldeia ensinar nas sinagogas. Jesus também, ele pregava as boas novas do reino e Jesus também, ele curava os enfermos. Então, por isso que nós dizemos que o ministério de Jesus terreno, ele foi tríplice. Jesus, ele é o único modelo a ser seguido. A palavra de Deus diz que ele é o nosso autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso modelo, o nosso exemplo por excelência. É o modelo que deve ser seguido. Quando o apóstolo Paulo, ele disse, abre aspas, sede meus imitadores, assim como eu o sou de Cristo. Paulo não estava sendo presunçoso demais que as pessoas pudessem imitá-lo. O que na verdade Paulo estava querendo dizer é que, olha, façam como eu faço, imitem a Cristo, porque o meu modelo de excelência é Jesus Cristo. Então ele estava aconselhando a igreja de Corinto que seguissem o mesmo exemplo dele, que olhassem para Jesus, que ele é o modelo supremo a ser seguido. Então, como ele imitava Cristo, ele queria também que as outras pessoas imitassem a Cristo, diferentemente do que muitas pessoas ensinam, que Paulo estava trazendo, os holofotes para ele, quando na verdade ele estava dizendo, faça como eu faço, imite a Cristo, porque ele é o nosso modelo supremo a ser copiado, e nós também devemos fazer o mesmo, imitar a Jesus Cristo, seguir os passos que ele deixou para nós.
No primeiro tópico nós vamos falar sobre o que é discípulo. O que é discípulo? Discípulo vem da palavra, o que é discipulado na verdade? Vem da palavra discípulo, que significa aprendiz, aquele que é um seguidor, aquele que é um aluno. Então, discipulado vem da palavra discípulo. No ponto 1, discípulo. O que é ser um discípulo? Para ser discípulo de alguém ou de algum mestre, nós devemos aprender com esta pessoa. Nós devemos conviver com esta pessoa e viver os seus ensinamentos. Aí sim nós seremos discípulos desta pessoa. Os discípulos de Jesus, eles foram assim denominados por andarem com Cristo. Eles aprendiam com Jesus e o seguiam. Por onde Jesus fosse, os discípulos estavam após ele. E somente depois eles foram chamados de apóstolos, quando Jesus os enviou a pregar o Evangelho. A palavra apóstolo significa ser enviado. A formação dos discípulos ou apóstolos dependia do aprendizado, do que eles estavam aprendendo. Quanto tempo eles ficaram para aprender, com o Mestre, com Jesus Cristo, para depois eles poderem gerar outros discípulos, ensinarem outras pessoas e praticarem o que eles haviam aprendido. O novo convertido, ele precisa ser ensinado, ele precisa ser evangelizado, para que o seu caráter cristão seja formado. E a olho nu, nós podemos perceber a mudança na vida desta pessoa. A olho nu nós conhecemos um cristão que foi discipulado e aquele que não foi discipulado. É no discipulado, quando nós estamos aprendendo de Jesus, quando nós estamos sendo evangelizados, é que nosso caráter cristão, ele vai sendo formado. Porque nós chegamos cheios de arestas, de galhos tortos na casa de Deus, e essas arestas, elas precisam ser aparadas. Nós temos um caráter no mundo, mas quando nós viemos a Cristo, estamos em Cristo, nós precisamos forjar em nós um caráter cristão, o mesmo caráter de Jesus Cristo. Então, quando nós estamos sendo discipulados por alguém, este caráter cristão, ele vai sendo forjado em nós. Somente depois de 3 anos e meio e revestidos com o poder do Espírito Santo, os discípulos estavam prontos para ir e fazer mais discípulos, para ir e evangelizar e curar os enfermos. Existem pessoas que se convertem hoje e já querem abrir uma igreja e se acha apto para ensinar, se acha capaz para fazer discípulos. Mesmo se nós temos uma chamada de Deus, nós precisamos ser treinados para isso. Primeiro eu preciso aprender, colocar em prática, para depois eu poder ensinar alguém, para depois eu fazer um discípulo. Quando nós discipulamos algum novo crente, o ensino, ele deve ser de tal forma que todas as áreas da vida da pessoa sejam atingidas. E isso nós estamos falando da área espiritual, emocional e social. O caráter nosso tem que ser forjado nessas 3 áreas. Muitos líderes não valorizam a área do ensino. Eles se prendem mais aos ajuntamentos. Não são todas as igrejas que têm escolas bíblicas, Pode ser domingo ou qualquer outro dia, mas tem muitas igrejas neotestamentárias que não têm escola bíblica, para os seus membros ou para o novo convertido. Eles se prendem muito aos louvorzão, a festas e esquecem que o povo sem ensinamento, ele perece.
Crentes sem ensinamento são crentes fracos e doentes. E se o ensino não fosse tão importante na vida da igreja, ele não estaria na lista dos dons da graça de Deus, que é, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. A melhor forma do cristão se capacitar para servir a Deus é estudar e praticar a palavra. Hoje, o que nós mais precisamos é um retorno à palavra de Deus. Hoje nós temos vários impostores, fraudadores da palavra de Deus, que estão no comando de igrejas imensas. E, infelizmente, milhões de pessoas descerão ao inferno por falta de conhecimento, por causa desses líderes que não são compromissados com o ensino da palavra de Deus. Essas pessoas, infelizmente, elas estão sendo desviadas da verdade, trilhando um caminho de mentiras religiosas, do tipo, lá não pode, aqui pode tudo, você pode ser tudo, de menos um discípulo de Jesus. Então nós precisamos ter muito cuidado com essas igrejas que não se prendem a ensinar, né? Não tem como prioridade o ensino da palavra de Deus, tanto para os irmãos que já são mais antigos, tanto para aqueles novos crentes que estão chegando na casa de Deus. No ponto 2, a grande comissão foi a convocação que Jesus fez antes de ascender aos céus. Ele deu ordem à grande comissão. Jesus diz, ide ensinai, ou façam discípulos de todas as nações. Ensinai é, abre aspas, mateteon. Isso quer dizer fazer discípulos, discipular. Ela denota um pupilo que se submete aos processos da aprendizagem de um professor. É uma palavra grega e ela entrou na língua inglesa e portuguesa como o termo matemática, que significa literalmente disposto a aprender. Isso aqui só para efeito de curiosidade. A igreja, ela é uma comunidade de discípulos que tem Jesus Cristo como o Mestre Supremo e a Bíblia Sagrada como única regra de fé e conduta. Nós não estudamos em outro livro, nós estudamos a Bíblia Sagrada. E a nossa revista da Escola Bíblica, ela é Bíblia pura. Se você quiser conhecer da Palavra de Deus, é só estudar pela sua lição, que é Bíblia o tempo inteiro. Então, a Palavra de Deus, ela é a regra da nossa fé. Ela é a bússola, ela que nos orienta em todas as áreas da nossa vida. Jesus ordena que deve ser ensinado ao novo discípulo a guardar tudo que ele ensinou. É isso que nós precisamos ensinar aquelas pessoas que estão sendo discipuladas. Nós não podemos ser ouvintes esquecidos, mas praticantes da palavra de Deus. Nosso chamado, o chamado da igreja, é de fazer discípulos. Nós somos a única agência autorizada para evangelizar o mundo e a nossa prioridade deve ser ensinar essas pessoas que vêm para Cristo e que começam a fazer parte de uma igreja local. É ensinar essas pessoas e ter convicção que o reino de Deus, ele ultrapassa fronteiras, línguas e sociedades para serem semelhantes a Jesus. Por isso nós somos chamados. Não importa qual nação você esteja ou em qual nação você vai ser enviado para evangelizar. Nós precisamos saber que o evangelho, ele ultrapassa barreiras. E a mensagem para todas as nações é que todos nós sejamos semelhantes a Cristo, porque ele é o nosso modelo. No ponto 3, a educação cristã.
A educação fala daquilo que desenvolve a alma, corrige nossos erros e que controla nossas paixões por intermédio da instrução na justiça. Nós só somos moldados, né? Nossas paixões só são apagadas quando nós fazemos uso do aprendizado da palavra de Deus. Timóteo, ele era um jovem que testemunhou de perto o ensino, a conduta, o propósito, a paciência, o amor e a perseverança, dentre outras qualidades do apóstolo Paulo, vividas pelo apóstolo Paulo. E Paulo então aconselha a este jovem que ele continue nas coisas que ele aprendeu, porque desde criança ele conhecia as Escrituras. E somente as Escrituras poderiam torná-lo sábio. E disse ainda mais para ele, a Escritura, ela é inspirada por Deus. E ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e também para instruir. Se a igreja não ensina os desígnios de Deus, ela está desobedecendo o chamado para a grande comissão. A doutrina dos apóstolos é sobre tudo o que Jesus ensinou e confiou a eles para que fossem multiplicadores do Evangelho, para que fossem multiplicadores de discípulos. Jesus, ele ensinou sobre a ética, ele ensinou sobre o que o cristão deve praticar e o que ele não pode praticar, sobre o que ele pode falar e o que ele não pode falar. Jesus, ele falou sobre o pecado, sobre os anjos. Jesus falou sobre a morte, falou sobre a ressurreição, falou sobre a sua expiação, falou sobre o batismo, falou sobre o batismo no Espírito Santo. Jesus falou sobre o reino de Deus, sobre o seu retorno, sobre a salvação e muitas outras coisas. E são sobre estas coisas que nós precisamos ensinar e ensinar outras pessoas. No discipulado, aprendemos como funciona a vida cristã. Aprendemos a nos dedicar às boas obras e suprir as necessidades diárias de cada um. O apóstolo Paulo, quando ele chegou em Éfeso, ele encontrou ali alguns discípulos que conheciam apenas o batismo de João, que era o batismo para o arrependimento, não tinham ainda ouvido falar a respeito do batismo no Espírito Santo. Eles creram. Paulo, então, pela imposição das mãos, orou por aqueles discípulos e eles foram batizados no Espírito Santo. E Paulo ficou ali 3 meses ensinando nas sinagogas. As pessoas da sinagoga rejeitaram a Paulo, ele saiu de lá, ele foi para a escola de Tirano e ele fez isso nessa escola por aproximadamente 2 anos. Este era o objetivo do apóstolo Paulo em Éfeso, a educação cristã. Quando a pessoa chega no seio da igreja, ela precisa ser ensinada, né? Na sua área emocional, seu caráter, né? A sua comunhão com o Pai. Todas essas áreas precisam ser tratadas por intermédio da educação cristã. No tópico 2, o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. É isso que sustenta o discipulado. Essa trilogia era a marca da igreja de Jesus após o Pentecostes. E isso influenciou todas as igrejas e chegou até nós, graças a Deus. No primeiro ponto, a palavra. A palavra aqui referida é a palavra de Deus. Não é o que eu acho, o que eu penso. Nós ensinamos as pessoas, não é o que nós achamos, o que nós acreditamos. É tudo que está inserido na palavra de Deus, que é a revelação do conhecimento de Deus, a revelação da vontade e dos desígnios divinos que acham escritos, né, nas Escrituras Sagradas, tanto no Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. E que nos foram entregues por intermédio dos profetas e dos apóstolos, com um único objetivo:
visando a redenção do pecador e a educação do crente, que nós chamamos de educação cristã. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e ponto. É a maior autoridade para ensinar um novo crente. Em Atos está escrito que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, na oração e no partir do pão. Com o derramamento do Espírito Santo, além do crescimento numérico, começa a nascer um novo estilo de vida, que pode ser chamado de, abre aspas, estilo de vida pentecostal. Aquela igreja que estava nascendo ali, ela começou a ter um novo estilo de vida, diferentemente do paganismo e do judaísmo. Os novos convertidos são compromissados com a palavra de Deus, se dedicaram fielmente a tudo que fora ensinado pelos discípulos. E os discípulos aprenderam diretamente com Jesus. Eles eram testemunhas oculares do ministério terreno de Jesus. E as palavras aprendidas por eles eram palavras de vida eterna. Foi o que disse o apóstolo Pedro, que ele não tinha para quem ir, porque tinham muitos rabinos naquela época. E Pedro disse: Senhor, nós não temos para quem ir, porque somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Assim somos nós. Nós não temos para quem ir, para outra pessoa que não seja Jesus Cristo. E estas doutrinas bíblicas, elas devem ser ensinadas. Assim como os apóstolos cumpriram a missão de ensinar, andando de cidade em cidade, ficando, se estabelecendo em algumas cidades, capitais, para ensinar a palavra de Deus, este também deve ser o nosso compromisso. Nós devemos fazer a mesma coisa. Uma igreja que é ensinada e que os discípulos aprendem, eles têm uma fé forte e mantêm-se fiéis aos ensinamentos. A palavra de Deus, ela solidifica a nossa fé. Eu digo sempre que quando eu me converti, ai de mim se não fosse o Espírito Santo e uma escola bíblica dominical. A primeira vez que eu fui na escola bíblica dominical, me apaixonei e falei: é isso que eu quero para a minha vida inteira, né? Aprender de Deus. E nós precisamos de fato ser compromissados com o ensinamento, ser compromissados com a palavra de Deus. Hoje nós não temos mais apóstolos, né? Esse ministério encerrou lá com os apóstolos de Jesus. Mas os ensinamentos dos apóstolos de Jesus, eles continuam até hoje, ensinando as igrejas de Jesus, por intermédio da palavra escrita e inspirada. Jesus, ele disse, abre aspas, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente, vocês serão meus discípulos. Nós só podemos ser discípulos de Jesus se nós ficarmos firmes e permanecermos nas palavras dele. O ponto 2, comunhão. Este ter tudo em comum aqui que Atos, né, que Lucas escreve, Lucas não está tratando com uma forma de governo, né, comunismo, não. Eles doavam por amor, por liberalidade. Ninguém era forçado a fazer nada. Alguns dizem hoje que para nós sermos iguais à igreja primitiva, nós também precisamos vender tudo que nós temos e dividir com as outras pessoas, né? Para ter comunhão, nós também precisamos vender tudo. Eles tinham tudo em comum, partilhavam da mesma fé. Isso é comunhão, abre aspas, koinonia. No lado humano, eles compartilhavam uns com os outros, para que ninguém tivesse necessidade. Eles socorriam os mais necessitados. Mas a qualidade mesmo da comunhão é determinada pela nossa união em Cristo. É a nossa participação na obra salvadora. Isto somente acontece por intermédio do Espírito Santo. Então,
Essa comunhão com o Pai, a comunhão com o Filho e a comunhão com o Espírito Santo e a comunhão entre nós, que somos membros deste corpo invisível. Essa comunhão fala de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Isso é ter comunhão, né? A comunhão do Antigo Testamento era a comunhão entre eles, né? Nós lemos no Salmo 133. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, esta comunhão ela é mais envolvida, né? Ela é envolvida em comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão com o Espírito Santo e comunhão entre os irmãos, né? Uma comunhão na sua totalidade, tendo como base o amor de Cristo. A comunhão cristã, ela desconhece diferenças sociais, culturais e nacionais. Se dentro de uma igreja nós encontrarmos alguém que tem preconceito, que faz diferença de classe social, esta pessoa ainda precisa nascer de novo. Ela precisa ainda aceitar Jesus e ser discipulado outra vez. Agora nós somos um em Cristo, escreveu o apóstolo Paulo. No ponto 3, a comunhão na igreja de Jerusalém. A comunhão deles, quando nós lemos, é linda. A história da comunhão do povo, daquela igreja primitiva do século I. A igreja, de fato, ela ainda estava oculta em Deus. Era um mistério que estava oculto em Deus. E este mistério depois foi revelado por intermédio do apóstolo Paulo, quando nós lemos lá a carta aos Efésios. E eles deram um banho de comunhão e de unidade que nós precisamos seguir, né? Aprender com eles. E o texto diz, abre aspas, e era o coração do povo. Ninguém dizia que nada era seu, tudo era em comum. Eles tinham o mesmo afeto, o mesmo sentimento. Coração fala de sede das emoções, diz respeito ao centro da vida. Eles tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Hoje, a igreja local, ela encontra dificuldades, pois não é o mesmo os nossos sentimentos, infelizmente. E isto tem impedido o crescimento da obra de Deus. Muitos apenas estão atentos aos seus interesses. Querem megas igrejas, não se preocupando em fazer discípulos. Querem ficar ricos, né, na casa de Deus. Ensinando o povo, não ensinando o povo, temendo desagradar alguns e eles abandonarem a igreja. Tem muitas pessoas que têm medo do ensinamento, da doutrina, porque vai desagradar muitas pessoas, vai de encontro com a opinião de muitas pessoas e elas vão sair das igrejas. E as megas igrejas, elas não querem igrejas vazias. A preocupação de Jesus nunca foi esta. A preocupação de Jesus sempre foi de fortalecer a nossa fé, para que nós possamos nos tornar crentes maduros. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, porque eles estavam arraigados de tal forma nos ensinos de Jesus, que eles se pareciam com pequenos cristos. E esta mesma igreja, quando souberam que haveria fome no mundo romano daquela época, cada um, a Bíblia diz, segundo as suas possibilidades, desbancando o que muitas pessoas dizem, que todo mundo vendia tudo para todo mundo ter igual. Não, cada um contribuía segundo as suas possibilidades. Eles decidiram providenciar ajuda aos irmãos que viviam na Judéia. Não venderam suas propriedades, mas contribuíram segundo as suas posses. Assim fizeram. E, inclusive, Barnabé também, ele tinha feito isso. Ele vendeu a sua propriedade e depositou aos pés dos apóstolos. Paulo e Barnabé ficaram ali na Antioquia por quase um ano. Sabe para quê? Para se dedicarem ao ensino. Foram para isso que eles foram levados
para Antioquia. Ponto 4, o serviço. Nós estamos falando de serviço cristão, que é trabalho, encargo e missão da igreja. O serviço cristão, ele consiste na evangelização, na realização das missões nacionais e estrangeiras, na assistência social e na manutenção da comunhão dos santos. Tudo isso para a glória de Cristo. Servir é um dom, é um privilégio dado pelo Espírito Santo de Deus. Não são todas pessoas que têm esse dom de servir, de serviço na obra de Deus. E é isso que Deus espera dos seus servos desde o Antigo Testamento, que sirvamos com fidelidade na casa do Senhor e no reino de Deus. No Antigo Testamento, eles foram separados para servir no templo, na casa de Deus. E hoje nós somos separados para serviço na obra de Deus. No último tópico, nós vamos falar sobre o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Quando nós somos ensinados, nós somos discipulados, a igreja ela tem um crescimento orgânico, de fato. Ela não está inchada com crentes de qualquer maneira, não. Uma igreja que é discipulada, que é ensinada, ela tem um crescimento orgânico. Aparentemente, aos olhos de muitas pessoas, pouco crescimento, mas aos olhos de Deus, um crescimento verdadeiro. Uma igreja que não discipula os novos convertidos, ela tem um maior número de evasão, de pessoas com a sua fé não solidificada em Cristo. Logo vem as lutas, elas desanimam da salvação, saem da igreja, porque não foram ensinadas. Em muitos cultos, há muitas decisões para Cristo. E depois nós nos perguntamos, aonde estão aquelas dezenas de pessoas que fizeram uma decisão por Cristo no seminário, no congresso, naquele culto maravilhoso de domingo, e que elas não estão aqui? Se elas não forem abraçadas e ensinadas, elas não permanecerão. Porque sem o discipulado, elas não vão conseguir aprofundar as suas raízes no cristianismo. Paulo, em suas viagens missionárias, ele ganhava pessoas para Jesus e ficava ali o tempo necessário para os ensinar a palavra de Deus. Quando ele ia embora, ele deixava uma igreja discipulada e solidificada em Cristo. E depois ele voltava, confirmando a fé daquelas pessoas. Fazemos isso porque queremos? Não. Não é nossa opção fazer discípulos. Fazer discípulos é ordem de Jesus. O ponto 1. O crescimento espiritual. Muitos estão preocupados com números de membros e se esquecem do crescimento espiritual de cada um. E isso requer tempo e disposição dos nossos líderes. Nós devemos ensinar a estas pessoas que a partir da sua decisão, elas são novas criaturas. E elas não podem continuar vivendo da mesma maneira que elas viviam quando chegaram a Cristo. Nós temos um exemplo maravilhoso na Bíblia de Zaqueu. Somente a palavra de Deus pode dar um crescimento sadio ao novo crente. O nosso caráter, ele é mudado, o nosso comportamento muda, os nossos relacionamentos mudam, enfim. Somente quando nós somos ensinados, amadurecemos espiritualmente e crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Crentes ensinados e maduros, eles geram novos crentes, porque foram ensinados a ensinar outros novos crentes. O discipulado, além de gerar um crescimento numérico, porque discipulado ganha discipulado, ganha novo crente, né? Ovelha gera ovelha. Além de gerar esse crescimento numérico,
ele também gera maturidade espiritual. Crentes não discipulados, não ensinados, são crentes mimados, marrentos, isso mesmo, difíceis de lidar na igreja, deixam a igreja por qualquer coisa, não honram seus compromissos como cristão e muito menos respeitam seus líderes. Não resistem a uma fofoca, não se pode tirar o seu cargo de dentro da igreja. Os sermões têm que agradá-lo, não pode falar nada que vai de encontro com a sua opinião. Enfim, esses crentes precisam ainda ser discipulados enquanto é tempo. A dispersão pela morte de Estevão fez com que o evangelho chegasse até a Antioquia. E a igreja de Jerusalém, sabendo disso, enviou Barnabé para ver como estava discipular aquelas pessoas. Barnabé era um homem bom, cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Chegando lá, ele viu que tinha culturas diferentes, né? Tinha os gregos estavam lá, e ele viu que ele precisava de alguém que o ajudasse ali, e logo pelo Espírito Santo ele foi e buscou Paulo de Tarso. Buscou, ficaram juntos ali, ensinando o povo por quase 1 ano. Ninguém aprende da noite para o dia. Nós vamos amadurecendo com o decorrer do tempo. Cada dia nós aprendemos mais da palavra de Deus e vamos ficando crentes mais sólidos na fé, mais constantes e mais maduros, né? O povo precisa ser ensinado para não haver corrupção. O mesmo desejo dos apóstolos em fazer novos discípulos, nós também precisamos ter este mesmo desejo de formar um exército aqui na terra para anunciar as boas novas. Hoje nós estamos sim precisando de uma reforma na igreja, de voltarmos aos trilhos da palavra de Deus, sem nos preocuparmos com o sensacionalismo. Não foi isso que fez o evangelho crescer desde o princípio. Investirmos no ensino, investirmos no discipulado, nos dedicarmos, né? Doarmos o nosso tempo para isso, sem interesse de ser uma mega igreja, mas ser uma igreja que sempre estará pronta para o arrebatamento da igreja. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou, dá um curtir aqui na minha aula, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no meu canal. Se você não está recebendo a minha aula semanalmente, desative o sininho das notificações, ative outra vez para que você continue recebendo as minhas aulas todas as semanas. Quero agradecer cada comentário. Que Deus abençoe cada um de vocês grandemente. Eu quero mandar um abraço aqui para a nossa querida irmã Ana Nero, que também é professora da EBD, na Assembleia de Deus, em Nova Lima, e também seu esposo evangelista Adão Nero. Um abraço para vocês, um abraço para todos vocês que estão aqui todas as semanas. E eu te espero aqui na nossa próxima semana, na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir, então.